Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, muito bem-vinda. O meu nome é Thaís Godinho, eu tenho um projeto de vida chamado Vida Organizada. E nesse vídeo eu vou falar para você um pouquinho sobre o livro A Arte de Fazer Acontecer, Guia Prático, publicado pelo David Allen, em parceria com o Brandon Hall. Aproveita para já deixar o seu like aqui no canal e se inscrever se você curte vídeo desse tipo de resenha de livros. Eu já tinha feito a resenha desse livro quando ele foi publicado em inglês, que é essa edição aqui, publicada pela editora Penguin, nos Estados Unidos e no mundo todo. Eu já tinha falado um pouquinho então sobre o livro e tal, mas hoje eu tô aqui para falar sobre a edição em português, que passou a ser vendida a partir do dia 16 de junho de 2021. Será que tem muita diferença entre um livro e outro? Qual que é a diferença deste livro aqui pro livro tradicional do GTD, que é este outro aqui, A Arte de Fazer Acontecer? Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui no vídeo. Fica com a gente. Vale lembrar que esse vídeo é um oferecimento da editora Sextante, então se você quiser saber mais sobre esse livro, o outro livro do GTD e outros livros da editora Sextante, tem um link aqui embaixo que você pode acessar para conhecer. Acho que vale a pena a gente começar dizendo qual que é o propósito desse livro, afinal vamos usar o modelo de planejamento natural de projetos do GTD para conduzir este vídeo, não é mesmo? E aí a gente começa com o propósito. Qual que é o propósito de leitura desse livro? Este livro serve para substituir o livro original do GTD? Não. Este livro, como ele está dizendo, é um guia prático, porém não é uma apostila do livro do GTD. Não, ele traz conteúdo também, bastante conteúdo. É um livro voltado a quem está começando a usar o GTD, mas eu já vou falar daqui a pouquinho sobre se serve para outras pessoas que já usam GTD há mais tempo ou não. E aí ele tem 10 etapas para a produtividade sem estresse, como tá aqui embaixo, tá? A ideia do uso dos dois livros aqui é a seguinte: o livro A Arte de Fazer Acontecer, também publicado pela editora Sextante, você pode ver aqui até pelo tamanho deles, né? Que este livro aqui é considerado a bíblia do método GTD. Ele é o livro mais completo, que tem tudo sobre o método GTD. Por mais que o David Allen tenha lançado outros livros, como por exemplo esse aqui, o Guia Prático, se você quiser saber a base do método, voltar, estudar, reaprender, esse é o livro. Então uma coisa não substitui a outra, são propostas diferentes. O que acontece foi que o David Allen escreveu o livro A Arte de Fazer Acontecer depois de mais de 20 anos usando o método nos serviços que ele prestava como coach ou fazendo treinamentos corporativos. O livro, a primeira versão do A Arte de Fazer Acontecer, foi publicada em 2001. Então, para pensar como devia ser a cabeça do autor na época. Ele tinha muita informação para colocar, era uma oportunidade de ouro dele se projetar nacional e internacionalmente com a publicação de um livro. E além de tudo eu faço esse treinamento com as pessoas ao vivo. Será que colocando num livro vai dar certo? E aí, a partir do lançamento do livro, várias pessoas começaram a contatá-lo, falando que o livro mudou a vida delas, etc, etc. Ele viu que era possível. Só que o que acontece, gente? Em 2015, foi publicada uma segunda edição, digamos assim, do livro Arte de Fazer Acontecer, que é essa aqui. Essa é a mais recente publicada no Brasil, tá? Pode ser que você tenha versões mais antigas, etc. Mas o David reescreveu o livro totalmente. Qual que é a diferença do livro antigo para o livro novo, A Arte de Fazer Acontecer? Porque o livro novo, ele consegue trazer mais respaldo científico para coisas que antes ele apenas sugeria porque ele via acontecendo na prática. Então ele tinha ali uma experiência anedótica, enfim, por parte dele, mas ele não tinha dados científicos que comprovavam uma série de coisas. Então, nesse livro aqui, a gente tem um capítulo inteiro dedicado ao GTD e às ciências cognitivas, com exemplos de pesquisas científicas que mostraram como muitas práticas do GTD funcionam sim na prática. Além disso, ele traz outros capítulos adicionais e ele reescreveu o livro inteiro para ficar mais fluida a leitura, porque ele acreditava que tinha ficado meio quadradona no começo e muita gente reclamava disso, então a leitura é muito mais leve. E o livro é dividido em 3 partes, sendo que a parte 2 é voltada totalmente para a implementação. Só que aí aconteceu um fenômeno, justamente pelo fato de o livro ter tanta coisa, ter tanta informação, as pessoas ficam meio sem saber por onde começar. Mesmo tendo essa parte 2 mais prática, etc., ele falou assim, a solução vai ser escrever um livro que traga um guia prático, então eu vou tentar desenhar em 10 etapas, e daí foi isso que ele fez, para isso que nasceu o guia prático do GTD. Ou seja, como se fosse o GTD mais mastigadinho, assim. Então, respondendo a primeira dúvida que sempre surge quando eu falo desse livro, é a seguinte: Thaís, se eu tô começando, eu devo começar pelo guia prático ou pelo Arte de Fazer Acontecer, que é o livro original? Sem dúvida pelo guia prático.
Porque o Guia Prático, ele é um livro menor, mas ele tem conteúdo bastante, como eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Aliás, a diagramação dele é um diferencial à parte. Mas o fato é que ele é um livro muito mais passo a passo, mastigadinho, traz muitos exemplos de outras pessoas, então vai te ajudar a implementar o que é necessário para você começar. Mas aí é claro que eu recomendo que, se você se apaixonar pelo GTD, como todos nós que gostamos do GTD nos apaixonamos um dia, aí eu recomendo que a sua leitura na sequência seja o livro completo, A Arte de Fazer Acontecer. Eu quero falar sobre o projeto gráfico desse livro, que eu achei maravilhoso, tá? Então a capa já é diferenciada, já é mais parecida com a pegada da capa original, então usa um verdinho também, a diagramação parecida, a fonte parecida, e eu particularmente gostei muito. Esse check aqui de coisa feita, eu amo, acho super legal e tem tudo a ver com o que o David ensina. Aí, o que é mais legal, né? Pra quem curte detalhes, o livro é inteirinho nesse papel mais amarelado, assim, e é um papel mais poroso, tá? Então a minha recomendação aqui de nerd da papelaria é, se você for usar para grifar partes do livro e você vai querer fazer isso, use uma caneta marca-texto que não tenha tanta transferência, porque senão é quase como se fosse um papel jornal, só que obviamente o papel jornal tem uma gramatura menor, a grossura da folha é menor. Aqui não, a do livro é de uma página normal, deve ter uma gramatura 90, algo nesse sentido, tá? Então usa uma caneta que não transfira tanto pro outro lado para você fazer as suas anotações e marcações. E por que eu tô falando de anotações e marcações? Porque o livro tem muitos exercícios práticos para você simplesmente preencher. E aí uma outra pergunta que pode surgir é, será que eu posso levar um livro só para minha equipe ou para minha casa, para minha família? Posso dividir o meu livro com o meu esposo? Poder até pode, mas levando em consideração que você tem exercícios assim, então vocês podem querer fazer a lápis ou usando post-it para não ficar essa poluição visual com um monte de coisas no livro. Tem gente que gosta, eu adoro o livro com coisa escrita, mas tô te dando aí as dicas para você aproveitar o livro da melhor maneira. Para vocês terem uma ideia do que tem no livro, né? Olha só, o que há neste guia prático. Até o índice é feito de uma diagramação diferente. Olha que bonitinho, gente. E aí assim, ó, por que você precisa disso, ou seja, como esse livro funciona. Depois, comece por aqui, avalie sua realidade atual, aprenda o método GTD, comprometa-se com a mudança. Depois, as 10 etapas para uma produtividade sem estresse, saiba mais sobre o GTD e acompanhamento do progresso. Esses são 5 capítulos. E aí, olha só, o primeiro capítulo fala por que você precisa disso. Então, lá tá o David sempre de volta ao propósito o tempo inteiro. Aqui dentro a gente tem: todos precisamos ser mais produtivos, o que eu ganho com isso, EC e como este livro funciona. Olha como a diagramação é diferente. Tem fotinho, tem fonte maior, tem diagramas, quadros, né? Então já é diferenciado, assim, ele já é diferente. Ó, é uma leitura que acaba ficando muito mais dinâmica justamente por conta dessas mudanças, né? Aqui, só para mostrar para vocês como este livro funciona. Então, uma das coisas mais legais é que eles têm aqui alguns símbolos, deixa eu tentar mostrar de pertinho, para identificar ao longo do texto algumas partes que possam te chamar a atenção. Por exemplo, para insights tem uma lâmpadazinha, para você aprofundar vai ter um QR Code para outros materiais do David, um ponto de interrogação é para perguntas frequentes, um ponto de exclamação é algo para você fazer no momento. Tem um play, né, tipo de vídeo assim, que é o acompanhamento do progresso, para você ir registrando seus avanços, e tem ali a caixinha de check para checklists, né? Então, são checklists que vão te ajudar a avançar. Quando eu ministrava cursos de GTD, eu gostava muito do material oferecido, porque tinha uma série de testes, de exercícios que ajudavam muito na compreensão da metodologia. E eu penso que o David tentou trazer algumas dessas coisas para o livro. Por exemplo, né, tem aqui, avalie sua realidade atual. É um formulário que em inglês tem um termo chamado auto-assessment. É self-assessment? Agora eu fiquei em dúvida, mas enfim. Para você fazer uma autoavaliação, tá? Aí tem coisas do tipo: mantenho uma lista completa com todas as minhas próximas ações. Tenho todos os meus projetos atuais em uma única lista. Reservo um tempo toda semana para pôr tudo em dia e rever como estou indo na minha vida pessoal e profissional. E aí você vai dando as notas de 1 a 5 e somando os pontos você lê o resultado embaixo. Aí só para mostrar para vocês, né? Quando ele começa a falar aprenda o método GTD, é claro que ele não vai resumir aqui todo um livro ali de quase 300 páginas, que é o livro Arte de Fazer Acontecer. Mas ele traz
coisas importantes para começar. Então ele explica o que é fluxo de trabalho, o que é sistema, quais são os 5 passos do GTD. Então é ali a base realmente para você aprender. Aí ele vai dar um panorama geral dos 5 passos aqui, já com algumas dicas. E olha só que legal, comprometa-se com a mudança, finaliza esse capítulo 2 aqui, com algumas perguntas para você fazer para avaliar o seu nível de comprometimento com a mudança da produtividade na sua vida. Então, o que você deseja realizar nos próximos 3 a 6 meses no trabalho e na vida pessoal e outras perguntas desse tipo. Aí a gente entra aqui então na parte 3, as 10 etapas para uma produtividade sem estresse. E aí ele vai falar realmente dos 5 passos. E uma coisa bem interessante que acontece aqui é que ele divide o 5º passo, o 4º e o 5º passos, ele coloca juntos, na verdade não é que ele divide, né? Ele junto. Então fica refletir e engajar juntos. Eu achei isso muito interessante e mostra apenas como o método GTD tá vivo, né? Porque eu lembro que no ano passado ou retrasado, o pessoal que cuida dos treinamentos do GTD lá nos Estados Unidos, que é a Vital Smarts, eles propuseram uma versão mais passo a passo, mais mastigadinha do GTD mesmo, e eles mudaram isso no treinamento, colocando refletir e o engajar juntos. Eu lembro que eu fiquei tão instigada na época, pensando, uai, mas como assim, né? E é muito interessante ver como o David aprende com essas experiências e tenta incorporar isso no método dele também. O GTD ele é muito maravilhoso, né? Então, ele é um método vivo, que você usa para realmente trazer um frame, um template para o seu raciocínio. O GTD não tem nada a ver com o conteúdo das coisas que você coloca dentro. Para isso você pode conhecer o MVO, tá? Mas para template de raciocínio, como você organiza as coisas, etc, etc, é para isso que ele serve. Eu acho muito legal como o David sempre muda o método conforme ele sente necessidade. Então aqui ele começa a primeira etapa, que é da captura, e daí tem esse ponto de exclamação, ó, checagem da realidade, que é uma checklist para você verificar se você tem pilhas de papéis, post-its, lembretes, lista de tarefas, etc. Enfim, você vai acompanhando o livro. Não vou mostrar tudo aqui, né, gente? Eu quero que vocês leiam o livro, porque ele realmente é um material de estudo e implementação imediatas. O mais importante é você saber que o foco desse livro é a prática passo a passo. Então, se você sempre teve dificuldade para implementar o método GTD, se você quer implementar o método GTD e não sabe por onde começar, ou se você quer retomar o uso do método, esse livro é para você. Ai, Thaís, mas eu já uso GTD há 10 anos, eu já fiz todos os cursos, eu já li e reli o livro A Arte de Fazer Acontecer N vezes. Esse livro ainda serve para mim? E aí, eu não posso responder se o livro serve para você, tá? É claro que eu vou dizer que sim, mas só você pode saber. Então, usa essa nossa resenha para você avaliar o seu caso. Eu posso trazer a minha experiência e você pode usá-la como base para tomar sua decisão. Acho que isso pode ajudar. Eu me certifiquei como Master Trainer do GTD, que é uma pessoa responsável por formar outros professores. E pelo fato de me tornar essa pessoa, a minha responsabilidade em sempre estudar GTD, sempre estar atualizada com as definições do David, etc., sempre foi muito latente. Então, para mim, que já li e reli o livro do método GTD, sei lá, umas 40 vezes pelo menos, eu também tive essa dúvida. Será que o livro vai ser mais bobinho? Será que o livro vai ser muito simples, né, para quem já conhece a metodologia e tal? E pela minha surpresa, não, gente. O livro é como se você repassasse todo o método GTD, isso para quem já conhece o método e já usa há bastante tempo, que nem eu, tá? É como se você usasse o livro para repassar todas as práticas, para garantir que você não esteja perdendo ali nenhum ponto que tenha ficado de lado, porque ao longo do tempo você foi adaptando o método para você e é normal que algumas coisas a gente acabe esquecendo que são do método. Então ele é uma ótima oportunidade para você revisar o seu processo como um todo e também uma ótima oportunidade para você ajudar outras pessoas ao seu redor, porque ele é um guia passo a passo e daí fica até mais fácil de você explicar para o seu marido, para sua esposa, para algum colega de trabalho, como que ele pode começar a usar o GTD. Além disso, né, o livro ele traz muitos insights e reflexões de outras pessoas que usam GTD. Primeiro que ele traz muitos exemplos assim, então quando ele está falando de simulação do esvaziamento da caixa de entrada, ele traz algumas ideias aqui para você aprender a processar. Ó. Um programa de uma peça de teatro na caixa de entrada. Como que você processa isso? Né? Depois, um convite na caixa de entrada, um lembrete,
É o seu rascunho do relatório de um projeto na caixa de entrada. Ele traz todos esses exemplos e mostra como fazer. Então ele é muito mais prático e conversa muito com o leitor. Aí nos insights aqui da caixa de entrada, só para dar um exemplo, ele fala assim: lembre-se, depois de pegar algo na caixa de entrada física ou abrir um e-mail, você nunca deve devolvê-lo à caixa de entrada. É um mau hábito tirar o item dela, não decidir nada a respeito e deixá-lo lá no mesmo lugar. Enfim, ele fala sobre todas essas questões que decidir, não decidir, é ok, desde que você tenha um lugar para colocar essas coisas. Você escolhe quando você vai esvaziar a caixa de entrada, não precisa esvaziar tudo de uma vez. Isso não estava no outro livro. Fica implícito para quem já usa a metodologia há mais tempo. Mas ter essas dicas assim pontuais é muito legal mesmo. Fora os depoimentos de outras pessoas com relação ao uso da metodologia, né? Então, assim, ó, o que as pessoas estão dizendo sobre as listas de próximas ações? Abre aspas. Criar 3 filhos pequenos e administrar uma empresa em casa é um desafio enorme. Nem preciso dizer que costumo me estressar com tanta coisa para fazer. Manter as próximas ações em uma única lista ajudou bastante. Sou eu quem decide o que entra na lista de próximas ações e o que pode ser movido para outro lugar, como para a lista algum dia talvez. Eu tenho a sensação maior de organização e clareza mental fazendo as coisas desse jeito. Ao longo do livro tem outros também, então é bem interessante você trazer esses exemplos da vida real de outras pessoas que não o David usando o método, com essas dicas para situações específicas, como aqui no caso da mãe que é empresária e tem 3 filhos. Então, assim, não, o livro não é muito básico, ele vai servir para quem está começando de uma forma bem didática, assim como para quem já usa o GTD há mais tempo, fazer um refresh, fazer uma revisão e reavaliar o seu sistema, reavaliar se as práticas que você tem implementado têm realmente funcionado, ou seja, é bom para todo mundo. O que eu sinto, assim, é que teve um esforço nesse livro de trazer um toque mais humano para ajudar mesmo quem queira implementar o GTD. Uma coisa que eu vi em alguns lugares na internet as pessoas perguntando é se esse livro é como se fosse uma apostila do livro do GTD. Não, são livros independentes. Então, nesse livro você vai encontrar tudo que você precisa para começar a usar o GTD ou fazer essa revisão, se você já usa mais tempo, e você vai sair daqui com o básico implementado. Esse é o propósito desse livro. O livro A Arte de Fazer Acontecer traz um aprofundamento desses conhecimentos, então a leitura do livro A Arte de Fazer Acontecer depois da leitura desse aqui vai ser muito melhor também. Então eu sugiro que você leia esse pela primeira vez e depois leia A Arte de Fazer Acontecer para você consolidar os seus conhecimentos. E se você já leu A Arte de Fazer Acontecer dezenas de vezes que nem eu, leia esse aqui como uma forma de revisitar o conteúdo, reavaliar o seu sistema, fazer um resumo mesmo das coisas. Você vai ver como vai ser surpreendente, porque quando a gente implementa o GTD, a gente vai personalizando e às vezes a gente deixa de reparar em um ponto ou outro que são importantes. E aqui ele traz o que é o essencial que você implemente. Uma vez implementando e se observando na implementação desse essencial, você pode ir lá para o livro A Arte de Fazer Acontecer e quando você o reler, você vai ver que serão diferentes olhares que você vai ter, porque você vai ter compreendido algumas coisas na prática de maneira muito melhor para refletir sobre a teoria. Vamos comparar o nosso livro publicado pela editora Sextante aqui no Brasil com o livro publicado lá fora pela Penguin? A primeira coisa que me chama a atenção é a capa, tá? Por quê? Porque o livro lá fora pela Penguin, ele tem essa pegada meio paperback, que eles chamam. Então, assim, ó, capa mole, sem orelha, tá? Então, nesse caso, olha só, ponto pra editora Sextante, porque todo bonitinho, a capa mais durinha, tem orelha, tá? Então, eu achei assim que em termos de qualidade o livro da Sextante ficou muito melhor. Uma coisa é o formato, né? Esse aqui, ele é feito desse jeito, e aí eu vou tentar usar um pouco do que eu já observei em questão, assim, de produtividade escolar nos Estados Unidos, que lá eles têm cadernos de workbooks, né, realmente para as crianças fazerem atividade de matemática na escola, tudo. Eles têm mais ou menos esse formato, assim, que é mais quadradinho. A gente aqui no Brasil também tem, né, aqueles livros que são quadriculados para matemática, cadernos de caligrafia, geralmente tem um formato mais larguinho, assim, para a criança que está aprendendo a escrever e fazer conta, ter um espaço maior para ela olhar, tem a letra maior também, e apoiar o braço. E eu vejo que eles fizeram essa analogia. Não sei se foi exatamente por isso, mas eu achei bem legal e achei que valia a pena citar. Outra coisa que eu achei na edição brasileira muito melhor que na edição americana é a gramatura da folha. Então a folha aqui, ela tá muito mais... É folha de paperback, né, gente? Que é bem mais fininha mesmo. Ela é tipo um papel jornal mais grossinho. Só que o da editora Sextante, a gramatura é maior, com toda certeza.
tá? Então tem muito mais carinha, assim, de página de livro, é uma coisa que não vai manchar do outro lado. Algumas pessoas comentaram comigo na internet que acharam que o livro tem a página muito fina e daí transfere do outro lado, tá vendo? Assim, que dá pra você ver aqui atrás o que é da outra página. Gente, eu não achei que isso incomoda de forma alguma. Eu acho que eles respeitaram o formato original e ainda deram um up na qualidade da impressão e da página para não ficar tanto transferindo como outro. Se vocês pararem para analisar o livro em inglês, vocês podem ver que ele tem a mesma configuração também. É uma característica do livro, tá? Então não é um defeito nem nada do tipo, é uma característica do livro. Você sempre pode deixar suas perguntas aqui embaixo sobre o livro, sobre o método GTD, enfim, que eu tô aqui para te ajudar. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu queria contar um pouquinho como que foi o processo de tradução dele, porque eu me envolvi com a equipe de tradução. Eu já tinha feito a revisão técnica do livro Arte de Fazer Acontecer, tá? Então, se vocês olharem aqui nos dados do livro, na revisão técnica aparece o meu nome aqui, que eu fiz a revisão técnica do Arte de Fazer Acontecer. E com esse livro aqui não foi diferente, e eu agradeço demais a editora Sextante pela confiança nesse trabalho, porque a coisa mais importante para mim com relação ao GTD é cuidar do legado do David com integridade. E aí aqui, novamente, eu apareci na revisão técnica, cadê? Aqui, ó, tá esgodinho, tá? Então eu vou explicar pra vocês como começou esse processo. A ideia desse livro era ele ser publicado no início de 2020. Então é claro que a editora Sextante, como todas as empresas, tiveram que remodelar ali suas projeções e planejamentos. E aí a ideia é esse livro ser publicado no segundo semestre, mas acabou ficando para o primeiro semestre aqui de 2021 por conta da pandemia e todos esses processos. Mas aí, nesse meio tempo, eu me envolvi com a tradução. Então, como funciona? Eles têm um tradutor lá, tem um revisor ortográfico de português, etc. Eu não me envolvo com essa parte. Eu recebi uma primeira versão da tradução e eu poderia inserir as minhas primeiras observações. Como eu já tinha mais experiência com essa revisão técnica na tradução, eu conseguia também sugerir algumas coisas. Então, olha, nesse caso aqui, ele tá falando uma palavra tal, mas eu penso que em português, será que não ficaria melhor a gente usar tal palavra e não essa tradução literal? Porque nesse caso ele está falando de um outro tema. Por exemplo, no livro Arte de Fazer Acontecer, todas as coisas que você captura para sua caixa de entrada, eles chamam de stuff, essa palavra, stuff, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi traduzido como tralhas. E aí, só que tralha nos Estados Unidos, em inglês, significa clutter, é outro termo. O que acontece? O que a gente tem na nossa cabeça não são tralhas. Podem ser as ideias mais potencialmente criativas que você já teve sobre a sua vida. Chamar de tralha tem uma conotação negativa. Mas o substituto de tralhas seria coisas. E no mercado editorial, e aí eu fui muito bem conduzida pela editora na época, fala assim, geralmente quando a gente usa a palavra coisas, não pega muito bem, porque fica parecendo que foi o autor que não teve criatividade, sei lá, ou assertividade para definir um termo legal. Mas aí, nesse caso, eu falei, bom, toda dúvida que a gente tem é uma pergunta que a gente não fez. Então, eu vou escrever pro David e perguntar o que ele acha. Daí eu expliquei, David, olha, aqui no Brasil, né, quando você traduz stuff, vira coisas, e o pessoal não gosta de usar coisas porque fica muito genérico. E eles estão propondo o uso de tralhas. Só que, particularmente, eu não acho legal, porque, né, por conhecer o método GTD e você, etc., eu sei que você jamais chamaria as ideias que a pessoa tem na cabeça de tralha. Então eu queria saber a sua opinião. Aí ele respondeu, tralha de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não usem esse termo. Eu prefiro que usem coisas, prefiro que seja um termo genérico a usar um termo que passe uma impressão errada. E a editora foi super, né, compreensiva, obviamente, com o autor e respeitou a decisão dele, foi por isso que acabou ficando coisas. Então, assim, eu me envolvo na tradução nesses termos mais técnicos. Um exemplo simples também, tá? O livro, eles são 10 etapas para você implementar o GTD na prática, né? Vocês podem ver aqui, ó, 10 etapas. Se eu não me engano, na primeira tradução que veio para mim, tava 10 passos. Aí eu falei assim, gente, vocês não acham que colocar os 10 passos do GTD vai confundir com a metodologia que fala que são 5 passos? Porque aqui a gente está falando de 10 etapas no livro para implementação. Daí, então, etapa é uma substituição legal para passos, então alterou. Então, esse é o processo de revisão técnica, né? De você garantir, será que... Porque o livro do GTD tem muitas questões técnicas, então, assim... O que é um projeto? O que é uma lista de projetos, né? Então, quando a gente coloca o nome da lista de projetos e o nome dos projetos, a gente tem que garantir
que esses nomes estão alinhados com o que o David ensina sobre nomenclatura de projetos. Então você tem que colocar pesquisar dados sobre as operações da empresa tal, implementar o orçamento no ano novo fiscal e por aí vai. Então a gente tem que ter esse cuidado para garantir que mesmo nos exemplos, os verbos que o David costuma utilizar como boa prática para projetos vão estar sendo usados aqui. Se eu não me engano, o texto traduzido com alterações e sugestões, etc., veio para mim umas 4 vezes. Então, ao longo dos últimos meses, eu fui trabalhando nesse projeto até que ele foi fechado e daí pronto para ir para impressão, etc., etc., e ser publicado agora em junho. E eu amei trabalhar nesse projeto porque eu gosto muito de traduzir os textos escritos pelo David, os textos produzidos por ele, porque eu acho que você tem que ter um conhecimento por trás para poder fazer uma tradução bacana. Então eu quero agradecer à Editora Sextante por confiar no meu trabalho para fazer essa revisão técnica. Eu sempre gosto muito de trabalhar com vocês e agradeço também por vocês terem investido aqui para que eu possa fazer este vídeo, essa resenha, que eu espero que tenha sido o mais completa possível, tá bom? Desse livro que é tão incrível, que é o GTD, né, a arte de fazer acontecer, guia prático. Eu pretendo sim fazer outros vídeos e outras ações relacionadas a esse livro, até para mostrar para vocês como que uma pessoa que usa GTD há 15 anos usa um livro que se coloca como um guia prático para quem está começando, por exemplo. Então, fiquem aí, acompanhem as cenas dos próximos capítulos, que vai ter muita coisa legal aqui no canal. Não quero deixar de lembrar vocês que o link da Editora Sextante está aqui embaixo para você saber mais sobre o livro e, se quiser, se sentir que é interessante para você, vir a comprá-lo, tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre o método GTD ou sobre o livro Guia Prático, sobre os 2 livros, enfim, comenta aqui embaixo que eu tô de olho para poder te ajudar e responder, tá bom? Tchau então e até o próximo vídeo.